Boa noite a todos. Deixa eu adiantar aqui. É com imenso prazer que como começamos mais uma live nossa do Fênix Faz. Meu nome é Ricardo, tá? E hoje, especificamente hoje, vamos receber os nossos amigos Silva e Boris. Hoje vamos conversar com Silva e Boris. São pais de 2 filhos. O filho caçula Eric suicidou-se em outubro de 2018. Então vamos recebê-los. Deixa eu só mexer aqui. Espera aí, só um momentinho. Silvia e o Boris. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Vamos esperar o Boris entrar. Boa Boa noite, noite, Boris. boa noite, Ricardo, boa noite, Silvia, boa noite a todos. Bom, sejam bem-vindos à nossa live hoje, tá? Silvia, Boris, vocês me permitem que nós aproveitemos esse momento para fazer perguntas para vocês? Sim, Claro, Tá. pode ficar à E, vontade. e faço o convite a todos que estiverem assistindo também a nossa live, tá? Se tiverem interesse em fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, tá? Com Boris e Silvia, o chat aqui está aberto, tá bom? Então vamos começar. Bom, eu queria saber, no primeiro momento, como foi o julgamento dos outros, das outras pessoas após o suicídio do Eric, da família, de amigos. Podem dividir essa dúvida com a gente? quer Quer começar? começar, Silvia? Pode falar. Pode falar você primeiro. Olha, é um assunto, o suicídio é uma coisa, é um assunto que nunca é falado, né? Então, quando aconteceu, eu percebi eu percebi pela família, por alguns amigos, não é falta de respeito, é falta de acolhimento, sabe? De dizer, olha, eu tô aqui. Isso não são para todos. É engraçado que assim, que alguns da família me surpreenderam pro lado ruim, né? Eu acho que quando acontece uma coisa dessa com uma pessoa, eu acho que a gente fica muito à flor da pele. Então, eu pelo menos percebi muito os sentimentos. Eu acho que até hoje eu percebo muito as coisas que acontecem ao meu redor, né? Então, eu percebi pessoas preocupadas com meu filho dentro do apartamento, preocupado se a internet estava pegando, é, outros dando risada no velório. Enfim, são coisas pequenininhas. E nesse momento, nesse dia, eu estava tão amortecida de alguma forma que, que eu não tive reação. Eu acho que eu até falo, eu brigo com Deus, todas essas coisas, mas eu sempre digo que meus mentores, meus anjos da guarda, estavam ali naquele momento, porque eles me seguraram, eles me mantiveram, óbvio, com o coração muito partido, com muita dor, mas eu acho que sim, há julgamento, sim, até hoje há julgamentos, e por isso que a gente está aqui, porque eu acho que esse assunto é muito mistificado, pouco falado, então eu acho que eu não gosto quando falam que eu acho que meu filho se suicidou e eu vejo hoje isso como uma doença que ele tinha. Então, ele tinha um problema, que era uma desesperança, né? Então, quando alguém vem dizer alguma coisa, eu fico chateada, né? Na verdade, assim, as pessoas que não me entendem, que meu filho está bem, que ele está em algum lugar que está bem, que vem me agredir ou dizer que, sei lá, entra com religião, eu simplesmente hoje eu me afasto dessas pessoas, porque sempre vai estar meu filho em primeiro lugar. Então, eu prefiro estar bem comigo e com ele. É isso. Vai você, Boris. Gratidão. É, é, o que aconteceu, eu acho, assim, no primeiro momento, quando aconteceu, quando ele se suicidou,
momento de muito choque, né? A gente fica em estado de choque. E ao mesmo tempo que a gente fica em estado de choque, fica muito sensível. Então, certas coisas que às vezes parecem que não incomodariam, incomodam demais. Como a Silvia falou, meu filho estava morto no quarto dele e as pessoas vieram para casa, né? Porque a gente ligou para a família, ligou para os amigos, a gente liga, né? Ligou para muitas pessoas, porque a gente não sabia o que fazer, né? Muitos ajudaram, mas aí tinha gente dando risada, tinha gente perguntando a senha do Wi-Fi, coisas que não cabiam naquele momento, né? Veio uma vizinha e perguntou, falou assim, mas vocês não perceberam, né? Então, esse foi uma frase que se repetiu algumas vezes e que doía muito cada vez que era perguntada, né? Vocês não perceberam? Você não fez nada? Você não sentiu que estava acontecendo alguma coisa errada? É óbvio que não, né? Porque senão não teria permitido, né? Nós teríamos agido de outra maneira naquele momento. Então, são perguntas que demonstram uma falta de sensibilidade, e isso é muito comum, as pessoas ficam muito... algumas ficam com muito medo, né? Então tem um componente de tabu aí muito grande, então as pessoas querem meio que, né, usando um termo de hoje em dia, cancelar o Eric, né, como se ele não tivesse existido, então passam a não considerá-lo, não falam mais dele. Isso dói também, porque você, né, eu continuo dizendo, quando me perguntam quantos filhos você tem, eu tenho 2 filhos. Sim. Um faleceu, mas eu tenho 2 filhos. E outras querem detalhes mórbidos, né? Então isso também é muito dolorido. Então precisa, eu acho que esse tabu precisa ser quebrado, porque as pessoas saibam se aproximar, né? Quer dizer, tem que se aproximar com um certo carinho, com uma certa cautela, e ao mesmo tempo não precisa ter medo, né? Quer dizer, a gente não se transformou em bichos papões, né? Vamos dizer assim, porque nós perdemos um filho por suicídio. Aconteceu com a gente, poderia ter acontecido com outras pessoas, espero que não, mas poderia. Né? E foram fatores, N fatores, não é uma coisa, não foi uma linha reta que chegou no suicídio, não é fácil de explicar, não é fácil de entender. Né? É isso. Como vocês lidam com o lugar onde Eric cometeu o suicídio? Olha, quando meu filho cometeu suicídio, foi de uma quarta para quinta-feira. Eu acordei, bati na porta dele para ele ir para a escola, porque tinha que ir para a escola cedo. E minha vida se tornou desde aquele dia isso. Mas assim, o lugar a gente tem uma família que da parte do Boris que nos acolheu, o pai dele na mesma hora quando a gente estava lá ele falou não, vocês vão ficar comigo, eu vou cuidar de vocês. Então a gente não dormiu mais nenhum dia lá no apartamento. A gente deixou o apartamento fechado. Meu filho tinha acabado de fazer um curso em Portugal de 1 ano. Eu acho que ele esperou o irmão partir para poder fazer isso. Mas eu não... o lugar, o apartamento, pra gente, a gente não dormiu mais nenhuma noite lá. Então eu peguei meus cachorros, meu gato, minhas plantas, meus porta-retratos e deixei o apartamento fechado. E aos poucos, óbvio, a gente tinha que voltar para ir pegando as nossas coisas, para ir trazendo para cá. Era muito difícil, o Boris tinha falta de ar, de entrar no apartamento. Aos poucos, eu acho que depois que o apartamento está alugado hoje, e aos poucos, pelo menos eu fui lidando melhor, né? Porque a gente teve que fazer uma série de coisas para alugar o apartamento. Mas hoje, até o bairro onde eu morava, me incomoda muito. Tem pessoas que às vezes até falam, mas por quê? Eu não pretendo. A minha vida agora é por aqui ou para outro lugar que seja, né? Que eu ainda tenho algumas pessoas para cuidar.
Mas eu não tenho nada contra o meu bairro, eu adorava morar ali. Mas para onde eu olho, eu vejo meu filho, então não consigo. É, é, é muito difícil lidar com o lugar. O Eric, ele se suicidou no quarto dele em casa, né? Então, a gente, a partir daquele dia, né, foi um dia muito tumultuado, muito dolorido, muito sofrido. Polícia, IML, são coisas que, né, de repente, sua casa é invadida por pessoas estranhas que você não sabe quem é, não sabe o que estão fazendo ali, não sabe o que está acontecendo exatamente, né? E meu pai falou assim, vem para minha casa, né? E a gente foi dormir lá, a princípio foi dormir aquela noite lá, o meu outro filho estava em Portugal, como a Silvia disse. Inclusive foi uma coisa que naquele dia eu fiquei, são coisas pequenas, mas que mostram, né? Eu fiquei pensando assim, eu tenho que ligar pro Thor, né? Eu não posso deixar ele saber disso por outras pessoas, porque já vai ser dolorido sabendo pelo pai e pela mãe, sabendo por terceiros vai ser muito ruim. Então eu fiquei muito é, muito angustiado em dar essa informação para o meu filho, ao mesmo tempo eu precisava dar e ao mesmo tempo eu não queria dar. Então foi um processo muito doloroso também, né? E aí a gente tem sorte porque a casa do meu pai é grande. Então ele nos acolheu, nós não voltamos mais para lá, assim, não dormimos nenhuma noite lá. Nós só não nos livramos, vamos dizer assim, do apartamento, porque o meu outro filho estava viajando, ele estava fazendo um intercâmbio, ele ia ficar um ano em Portugal e eu não, nós combinamos que nós deixaremos ele voltar porque ele queria ver o quarto dele, né? Eu achei que era justo ele voltar para a casa dele antes da gente se desfazer da casa, né? E aí depois nós alugamos o apartamento, colocamos a venda, enfim. E sempre foi muito difícil voltar para lá nas vezes que a gente teve. O que a Silvia falou, eu sentia falta de ar, a gente brigava muito todas as vezes que ia para lá, por coisas bobas, né? A gente ficava muito tenso. Então, eu acho que é uma parte muito difícil. E nesse ponto, a gente teve sorte de poder abrir mão da nossa casa, né? De poder trocar de lar, né? Que foi literalmente o que a gente fez. Foi isso. Obrigado, obrigado. Olha, a Tami Martins botou um relato aqui no chat. Silvio e Boris, o filho de vocês era uma pessoa incrível, maravilhosa. Tive a honra de estudar com ele, a gente e conviver por tempos, né? Por termos o mesmo ciclo de amigos, perdão. Conviver por termos o mesmo ciclo de amigos. Todos os dias eu lembro dele. Obrigada, Tami. Obrigado, Isso que me fortalece. São essas palavras, é alguém lembrar do meu filho, é alguém falar dele, lembrar das coisas dele. Isso me fortalece muito. Muito obrigada. Verdade, obrigado, Tami. A gente perceber quantos amigos ele tinha, quanta gente veio nos abraçar também, nos acolher e dizer que gostava do Eric foi extremamente importante. E é importante sempre, né? Então, sempre que alguém lembra dele com carinho, nos É, deixa felizes, né? a gente lembra, eu lembro É uma, muito que a escola, os amigos foram muitos, né? Muitos, muitos amigos. Eu acho que me ajudou muito. E amigos do meu filho que estava em Portugal, que até hoje eu até falo, a gente ter amigos é tudo, né? Porque a gente sabe exatamente quem são os nossos amigos na hora que a coisa tá difícil. E, e foi muito bom ter contado com os amigos do Eric, ter contado com os amigos do Thor. Então foi muito bom mesmo. Eu agradeço eles até hoje. Bom, vamos lá.
E como são para vocês as datas comemorativas, como Natal, Ano Novo, aniversário? Bom, para mim, todo dia é um dia. Eu acho que essa coisa do quando é aniversário dele, quando o dia que ele faleceu, a minha dor é tão intensa que para mim todo dia é dia. Então, assim, carnaval, a gente fala muito, a gente faz uns programas de grupo que a gente chama de CRC. Então, eu ponho minha máscara de está tudo bem, realmente eu acho que a vida precisa continuar, mas meu filho está ali na sala, sempre a gente fez, eu fiz um altar onde tem umas flores, sempre tem flores, as cinzas dele tá lá. Mas não é fácil, mas eu não vou dizer que os outros dias são fáceis. Então, assim, como nenhum dia é fácil, os outros também não são. E uma coisa que veio a me incomodar muito é muita. É engraçado, não é triste, mas não são todas as coisas que eu dou risada. Então, assim, para me deixar feliz, eu tô ali, aí, sei lá, tô curtindo, mas são pouquíssimas coisas que me fazem feliz a ponto de eu dar risada. E tem coisas que as pessoas acham que é piada, eu acho até sem graça, mas enfim. É isso, eu acho que mudou a minha vida, é isso. Eu acho que o meu dia a dia mudou. Eu acho que a Silvia que ficou lá atrás, em 2018, não é que está aqui hoje. Totalmente diferente, muito, muito diferente. É isso. É, é, as datas comemorativas são aqueles momentos em que você sente mais a pressão do tabu do suicídio, né? Porque não é nem tanto, como você falou, não é que eu fique mais triste nas datas comemorativas do que nos outros dias. Eu acho que o aniversário dele é particularmente dolorido, mas Natal, Ano Novo, o que mais talvez incomode você lidar com as outras pessoas, porque está todo mundo feliz ali e você acaba sendo aquele cara que não está feliz, aquele cara chato, aquele cara que vai falar do suicídio, vai falar do filho que morreu, vai falar que as pessoas não querem ouvir, né? Elas não estão ali para compartilhar a sua dor, elas estão ali para um momento alegre e tudo mais. Então é um momento socialmente difícil, vamos dizer assim, né? Mas não sinto, para mim pelo menos, não é não é nada especial em termos de dor, né? É tão dolorido quanto os outros dias. E eu, eventualmente, posso até me sentir feliz. Eu até outro dia falei para a Silvia que é interessante, porque eu descobri que felicidade e tristeza, eles não se cancelam. Eu posso estar feliz em alguns momentos e continuar triste, né, pela morte do meu filho. Então, isso acontece comigo. Às vezes eu estou pronto, estão comemorando, eu posso comemorar e estar feliz por estar com as pessoas ali, mas continuo triste, continuo com aquele aperto no coração da falta que ele faz, né? Independente do momento. Né? É. É isso. Teve um Natal que, por Bom, exemplo, a prima dele, a Larissa, deu um quadrinho, né? Que ela mesma fez à mão. E eu acho que da parte do nosso primo Andrei, da Márcia, eles ficaram muito preocupados com a nossa reação, né? Porque o presente foi para mim. E para mim foi, nossa, para mim foi lógico. Chorar, se existem lágrimas é para serem choradas mesmo. Eu chorei, mas meu filho estava ali e eu fico muito emocionada. Eu acho que eu preciso falar mesmo do meu filho, eu necessito que as pessoas lembrem dele, né? Então, obrigada, Larissa. inclusive nós temos alguns comentários aqui no chat, né? As pessoas dando mensagens de apoio, falando do Eric também, então, bem interessante, sim. Bom, quais foram os acontecimentos que mais afetaram vocês após o suicídio? Posso? Eu acho que primeiro o suicídio em si, né? É o que mais me afetou.
como no dia, como foi. Eu acho que as coisas que eu mais lembro eram meu filho jogado no banheiro, um guarda do lado, isso me afetou muito. E eu sem coragem de entrar, mas eu sabia que eu tinha que entrar. Entrei, mas eu já sabia que ele não estava mais ali. Foi a hora que o zelador veio perguntar se levava ele pelo elevador de trás ou da frente, de serviço ou de social. Eu falei, não, pelo social. Foi ter ido para o IML. A gente também tem um cunhado que a gente tem muita gratidão, que é o de Assis, que é policial. Ele nos acompanhou. Foi um momento muito difícil. Eu acho que meu marido passou por momentos mais difíceis, porque foi ele que encontrou meu filho, foi ele que no IML tinha que alguém lá dar uma olhada e confirmar, foi ele. Uma parte que me marcou muito foi escolher o caixão, porque no próprio IML você escolhe. Então é muito... Parece um pesadelo, né? Você entrar numa sala para escolher o caixão do seu filho. Eu acho que tem tantas coisas que marcaram, sabe? Comentários depois de algumas pessoas no Facebook. Enfim, muitas coisas. Se eu for lembrar, são bastante. Mas e teve pessoas que eu até posso falar que ela está aqui, ó, que é a Maria Luzivan. Ela estava lá, o pai dela estava lá. E eu posso dizer que como eles me ajudaram. São amigos que não tem preço, né? Então, muitas coisas, da onde eu não esperava veio, da onde eu esperava não veio. Então, eu acho que isso aí não tem preço. Eu acho que gratidão, quando alguém faz um bem para você, que não é um bem material, que é um bem, né, eu acho que não tem preço. A vida inteira eu acho que eu passei a dar valor às pessoas, esse tipo de pessoa. É isso. Na verdade, a gente, nesses primeiros momentos, é muito difícil lidar com as pessoas. E aí você tem as pessoas que têm sensibilidade e tem aquelas que não têm. Então, toda a burocracia estatal é muito difícil. Quer dizer, a polícia entrando na sua casa, IML, e tratando, eles estão acostumados, né, vamos dizer assim. Então, eles não têm, não sei se eles criam uma casca, se eles criam uma barreira, mas eles não tratam com a mínima sensibilidade, é tudo muito duro, né? Nós tivemos realmente a sorte muito grande de, outra vez, né, de o meu cunhado de Assis ser policial e ele ser uma pessoa sensível nesse ponto. Ele nos acompanhou, a gente muito em estado de choque, então ele ajudou a resolver muitos problemas que seriam, eu acho, muito mais difíceis e que são difíceis. Você tem que ir à delegacia, você tem que dar um depoimento para o delegado, você tem que depois ir no ML, você tem que reconhecer o corpo do seu filho que está jogado numa mesa daquelas que a gente só vê em filmes americanos, né? Reconhecer que é ele. Tem que escolher uma roupa para ele, uma coisa louca, né? No meio do ano, você tem que escolher uma roupa bonita para ele errado no dia seguinte. Ele queria ser cremado, ele sempre tinha colocado isso, ele já tinha falado algumas vezes, e a gente não pôde cremá-lo na hora, porque não é permitido. Abre-se um inquérito policial, né? Quando alguém se suicida. Então você tem que, o corpo tem que ficar pelo menos 3 anos, o corpo precisa continuar enterrado, porque eles podem a qualquer momento exumar o corpo, né? Então você começa a aprender coisas que você não queria aprender, né? Que você não está preparado para aprender. E também lidar, às vezes, com perguntas muito
muito insensíveis, vamos dizer assim, né? Eu tive uma experiência, se não gosto que eu falo, uma amiga dela, não vou dizer o nome, mas nós encontramos com ela 2 ou 3 dias depois que o Eric tinha falecido. Na hora que a Silvia contou, ela perguntou assim, mas vocês não perceberam que ele estava se suicidando ali do teu lado? Vocês não sentiram, não viram? Né? Vocês não podiam ter feito alguma coisa? Então são perguntas, né? Nós já estamos nos sentindo com o peso do mundo nas costas, com a culpa toda, né? Porque não é fácil e não dá para entender, é muito difícil de você entender o que aconteceu, né? Por que aconteceu. E as pessoas, né, fazem essas perguntas que parecem punhais, na verdade. Dói muito mesmo. Então, são momentos, às vezes, que parecem pequenos, mas que ficam na memória, ficam no coração, ficam cicatrizes, sabe? Pequenas cicatrizes. É isso. Eu acho que para contrapor essas perguntas, que eu imagino que são perguntas difíceis para vocês, né? Eu vou fazer aqui a leitura de alguns comentários para ajudá-los, né, com esses votos que estão deixando aqui. A Dádiva Piero, ela bota, não tem como esquecer o Eric, muito vivo na minha lembrança. Leila Alves, né, Silvio Borges, gratidão por vocês estarem compartilhando a vivência de vocês. Para nós que somos pais, é muito importante ouvir para desmistificar e olharmos de frente, saber como lidar. A Dádiva novamente. Minha filha Laura está sempre escrevendo poemas e fazendo desenhos para o Eric. Vocês sabem como eram amigos. Nana, a Nana bota, eu te faço feliz porque eu te amo de verdade. Nana novamente, meu eterno pinguinho. Maria Luz, Ivan Cabral, amigos queridos, né? Vamos ver aqui mais. Edgar Pinho, Silvio Borges. Talvez vocês não se lembrem de mim, mas estudei com o Thor no Morumbi Sul. Me lembro do Érica daquela época. Sempre muito bondoso e feliz. Votos eternos de força a vocês. Obrigada, eu lembro de você. Eu também. Lúcia. Deixa Pode falar, desculpa. Termina de ler aí, eu falo depois. A Lúcia Souza, me sinto muito pela dor de vocês, acredito que esse tipo de dor nunca sara, mas desejo que vocês possam conviver com ela de modo a seguir em frente com as boas lembranças dele, né? Enfim, tem várias mensagens aqui, então acho que esse carinho, né, dessa rede de amigos que vocês falaram, né? Exatamente. Eu posso só falar porque são amigos meus, a Leila, que ela mora nos Estados Unidos, em Orlando, é uma amiga pequena, amiga mesmo, e a gente se reencontrou mesmo, né? Depois da morte do Eric, a gente foi ficar uns dias com ela. Não tenho nem como descrever o carinho que eu tenho por ela, a Dádiva, que mora em Curitiba, que veio à missa do meu filho, Maria Luz Ivan, Naná é minha irmã querida, que quando assim que soube, pegou um avião e veio. Quem mais estava aí? Todos, enfim, todos que estão aqui falando são pessoas tão queridas que aí quando fala de gostar de alguém, de admirar, essa minha admiração vai toda para essas pessoas aí, porque não é dinheiro, não é lugar, não é nada. É o amor que você sente verdadeiro dessas pessoas que vêm para você. Então, eu tenho muita sorte, muita sorte. Eu tenho poucos amigos, mas se eu chamar, eles vêm. Obrigada, viu? Muito bom, muito bom. E eu acho importante esses pequenos gestos de carinho, essas frases de carinho, essas boas lembranças do Eric, que fazem que a gente, né, pergunta como é que vocês continuam. Isso é uma coisa que nos ajuda a continuar, né? Então é importante, assim, quem tem algum conhecido que está numa situação como a nossa, que perdeu alguém para o suicídio, não esquecer de quem se foi, né? Não cancelar ele e poder falar assim, olha,
É isso que a gente falou. Eu gostava do seu filho. Me deixa feliz ouvir isso. Saber que alguém gostava dele. Saber que ele tinha amigos. Saber que ele tinha pessoas que amavam ele, além de nós, né? Isso me dá uma certa centelha de vida, sabe? Então, é, é uma forma de dar um pouco de leveza, né? Então, eu agradeço muito a todas essas manifestações de carinho e digo, é sempre muito importante. Então, façam isso com quem está sofrendo, porque ajuda muito. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vamos continuar então. Como foi lidar com os pertences do Eric? Eu sou apegada, né? Meu filho Thor, que entrou, que eu sei que ele tá aí, ele sabe quanto eu sou apegada. Eu tenho o violino dele, eu tenho a guitarra dele, eu tenho o violão que a Cacá deu para ele, não quis mais de volta, tá aqui guardado. Eu tenho tanta coisa do Eric. Eu tenho roupas dele que eu cortei, virou bermuda e eu uso. Eu tenho... Aos poucos eu me desapeguei de muitas coisas, mas aquelas que ele usava muito, até hoje eu tenho. O copo do Starbucks dele tá ali. A bonequinha japonesa que a minha irmã pagou caríssimo, que comprou para ele, tá aqui do meu lado. O bichinho que ele da maternidade tá ali. Enfim, tá presente muita coisa e essas coisas vão continuar presentes, porque é meu filho, ele não, para mim ele sempre vai estar aqui. E isso me fortalece. E você, Boris? É, é, eu não sou tão apegado assim. Mas eu gosto muito, por exemplo, nós espalhamos fotos deles em toda a casa, né? Dele sozinho, dele com o Thor, dele comigo, dele com a Silvia. Momentos que nós estávamos felizes, momento que ele estava feliz. Ajuda muito, às vezes, olhar para ele, para, né, bem ou mal, conversar com ele de vez em quando. Mas eu tenho essa ligação um pouco mais intelectual e sentimental do que material. Eu não fazia muita questão. Tem muita coisa dele, sim, não vou dizer que não. Assim, eu não fiquei nem nos dos dois extremos, sabe? Nem achei que eu tinha que jogar tudo fora, como eu já ouvi falar que alguns fazem, nem achei que eu tinha que guardar tudo como se cada um fosse alguma coisa muito sagrada. São coisas dele, são boas de ver porque lembram dele, mas não são ele. Então, Não são tem eles. essa distinção muito clara, né? Sim, São dele. eu sei. São Eu, dele, eu, mas eu fazem sinto dessa lembrar o maneira, porque tempo eu sinto todo, né? diferente, né? Fazem Mas lembrar. lembra. E é uma É, lembrança boa, porque não é uma lembrança para me castigar. É uma coisa, por exemplo, eu tenho a malinha do meu filho Tori, a malinha do Eric, eu tenho até hoje. Eu tenho as roupinhas dele de quando eles nasceram, as roupinhas que mais marcaram, eu tenho o travesseirinho. Por que eu não vou ter do meu filho até hoje? Então, eu tenho alguns moletons dele. Não guardou tudo? Não, lógico que não. Alguns tênis serviam para o Boris, ficou. Esses dias ele fez várias doações, foram alguns. Eu falei, mas esse era do Eric. Ele falou, mas não, ele já tinha, enfim, já tinha, tem faz muito tempo. Eu falei, tá bom, eu aceito. Então, aos poucos eu vou me desapegando, mas óbvio que algumas coisas eu nunca vou desapegar. O violino dele, várias coisas, nunca, nunca. Para mim não tem valor isso daí. É um valor inestimável. Ó, a Má Macaneiro tem falou. algumas coisas. Pode falar, Né? Boris. Não, tem algumas coisas que eu concordo com a Silvia, tem algumas coisas que acabam sendo, vamos dizer assim, icônicas dele, né? A guitarra, o violino, algumas coisas que a gente acaba, vai ficar, faz parte da nossa vida, né? Tá ali e é a lembrança dele, né? Pode falar, desculpa. A Má Macaneiro falou, coisas de mãe, né? Coisas de mãe.
Coisas de mãe que até com o filho vivo a gente guarda, porque ele era vivo, eu guardava as coisas. Imagina se ele se foi, eu sinto o cheiro dele. Às vezes eu pego a roupa dele, eu sinto o cheiro. Então, assim, se para alguém não tem importância, para mim tem. Entendeu? Então, às vezes eu mergulho naquele cheiro e eu sinto meu filho ali. Então, é coisa minha, é louca. Eu sou, mas sou eu. Ah, e você me permite um comentário, né? Uma coisa que eu percebo aqui com essa fala de vocês é que é uma celebração da vida do Eric, né? De certa Sim, forma, né? sim. Tem. Quando o Boris fala das fotos, por que não lembrar? Por que não tê-lo, né? Com as mais diversas expressões, né? Muito interessante isso. Não, isso é assim, por exemplo, só para você ter para as pessoas terem a proporção, né? Eu corro, né? Eu faço ginástica, corro, e o condomínio aqui, eu sempre dou mais 5 voltas, que dá uns 8 km. E às vezes eu paro no meio do caminho porque eu senti meu filho. Então eu paro, eu dou um abraço nele, eu vejo, eu sinto que ele está ali. Às vezes eu tô correndo e tô falando, vamos lá, Eric. Porque ele brincava e falava assim, vamos correr, porque ele corria bastante, sabia conseguir. Não que ele gostasse, gostava, só de quando eu ia. Mas eu falo, vamos, filho, vamos embora, 5 voltas. E vamos conversando, e vamos celebrando, e eu dou risada das coisas que ele viveu, que eu vivi com ele. Não é, não é um sofrimento. E eu não gosto que me coloquem na posição de vítima. Não sei, alguma coisa que aconteceu um dia, eu falei, eu não sou vítima. Eu, eu não gosto. Eu acho que isso me fragiliza e eu não tô aqui. Eu sou forte, eu quero representar meu filho. E dói, como dói qualquer perda, né? Eu acho que de um filho, no meu caso, eu acho que para mim mas qualquer perda é uma dor muito dolorida, né? Bom, você tocou num assunto que tem uma ligação com a pergunta. Pode comentar, Boris, que aí depois eu faço a pergunta. Eu ia comentar justamente isso que ela falou agora, né? Quer dizer, de ser vitimizado, né? Ou de ser colocarem uma etiqueta em você, né? Isso é o mais difícil de lidar, na verdade, porque nós somos pessoas normais, né? Nós somos pais normais, nós somos pais normais do Thor, nós amamos ele muito, mas nós fazemos muitas coisas certas com ele, nós erramos muito. A mesma coisa aconteceu com o Eric, nós acertamos muita coisa, nós erramos outra. Quem, fa- E a gente acha que ele era um bom garoto, e tem gente que não acha que ele era tão bom garoto assim. quem falou que ele tinha a risada mais deliciosa do mundo? Ele tinha uma ótima risada, ria pouco, mas quando ria era muito bom. Nossa, era muito. Então, nós tivemos muitos bons momentos com eles, com eles, né, com os dois, e a gente guarda isso no mais fundo do nosso coração. E é muito difícil quando alguém quer colocar uma, uma etiqueta, como eu falei, né, colocar todos aqueles tabus do suicídio, não, vocês foram pais ruins, ou ele era doente, ou as coisas religiosas que a gente ouve, né? Nenhuma das religiões lida bem com o suicídio, na verdade. Todas elas acabam sendo muito... tem julgamentos muito ruins em relação aos suicidas, né? Então a religião não ajuda nesse momento, porque se você se abrir com um padre, um pastor ou alguém de outras igrejas, você sempre vai ter uma palavra ruim para o suicida. Isso é muito difícil de lidar, porque você está procurando um apoio, você está procurando ser acolhido e você acaba Julgado. sendo taxado de mau pai, ou taxado de seu filho de uma pessoa que não tinha Deus no coração, alguma coisa do tipo assim. Então isso é muito ruim, né? E é o que nós estamos falando aqui. Nós somos pessoas normais, nós com uma dor, um sofrimento, uma cicatriz muito grande no coração, mas ainda assim normais, né? A gente não quer ser vítima de preconceito. E é muito difícil lidar com isso.
É. E a sociedade ela ainda precisa aprender, né, a derrubar esse tabu. E isso passa pelas religiões, com certeza, né? Nós estávamos até conversando isso num outro momento, né? Essa cultura do medo, né? Como se botar medo, como se excluísse, resolvesse, como se não Sim, falasse, resolvesse, né? Bom, exatamente. vamos trabalhar para cuidar dessa questão. Bom, e com relação à culpa, vocês sentem alguma culpa? Como vocês lidam com isso? Desculpa. Posso começar? O Boris vai escutando o que eu falo. Eu acho que culpa, assim, eu olhando para trás e vendo como eu criei meus filhos, como minha vida era para eles, eu não me sinto culpada, mas eu olho e falo o que eu poderia ter feito mais por ele, né? Teve a fase da culpa, eu realmente teve a fase de eu culpar o Boris, culpar a amiga da escola, fase de me culpar, por que, que eu estava dormindo quando ele estava cometendo suicídio, que mãe sou eu, por que, que eu dormi naquelas horas, cadê o instinto materno, existe? Não. Enfim, culpa existe, mas eu acho assim, que a dor é tão forte que a dor fica e a culpa vai embora, porque ao decorrer desses anos, a gente fez vários cursos e sobre suicídio, sobre depressão. E hoje mesmo, se alguém vier falar para mim, Silvia, você tem algum conselho para dar? Eu estou passando por isso. A única coisa que eu posso falar é escuta seu filho, abraça seu filho, faz isso. Mas eu que passei pela situação, eu não tenho o que falar para a pessoa. Porque cada pessoa é um ser único. Eu acho que não tem. Eu acho. Uma vez me perguntaram o que você faria. Eu acho que é a coisa que eu gostaria de ter hoje, nesse minuto. Falar assim, um sonho, né? É ter um minuto com meu filho, para eu abraçar ele muito e ficar com ele ali bastante tempo. Mas eu não tenho mais culpa. Eu olho para ele, eu dou risada às vezes eu choro. E dizem que coração é um músculo que às vezes ele chega como dói uma dor de cabeça, o coração dói também, dói muito, né? Então tem dia que às vezes eu não quero, eu quero ficar deitada na minha cama olhando pro teto. Ah, mas é o que eu quero. Essa dor ela vai embora, mas ninguém entende que é uma dor, não adianta. E tem dia, todos os dias eu me seguro, mas tem dia que ela vem e fala: vem cá, tá faltando alguma coisa aí. E aí eu sento, eu deito, eu tento me fazer as pazes comigo mesmo e voltar. É isso. Mas a dor está sempre aqui. A culpa, não, porque não, eu tenho certeza. Ele foi muito amado, ele foi muito, muito amado por nós. Ele foi muito querido. Então eu não tenho dúvida nenhuma que o irmão amou muito, o pai amou muito, eu amei muito e amo, todos nós amamos. Ele tinha amor dos amigos, não foi falta de amor. Foi a dor que ele tinha que tirou a vida dele. A dor que ele tinha, que é uma dor que, infelizmente, muitos sofrem com isso até hoje, né? E, que é a depressão, a desesperança. Ponto. É, a culpa é um negócio estranho, né? Eu acho que nós somos educados para achar um responsável, um culpado, um motivo, né? Então, no primeiro momento, sim, eu senti muita culpa e coloquei muita culpa também. Procurei muitos culpados, né? Quem foi? Foi a escola, fui eu, foi a mãe, foi alguma outra coisa, algum amigo, o que aconteceu na vida dele para que ele se sentisse dessa maneira, né? O que eu fiz de errado, fizemos de errado, né? Então, eu passei por um momento eu acho que dessa paranoia de culpa, logo no começo, né? Não só a minha culpa, mas como apontando o dedo para outras pessoas.
e também procurando razões, né? Por que que ele fez isso? Como foi? O que que ele estava pensando? Isso foi um momento inicial e foi um momento muito difícil, inclusive difícil de superar, né? Eu precisei contar com muita ajuda para superar isso, né? Até que eu comecei, né, a perceber que era uma busca inútil, era uma busca sem sentido. Primeiro que não ia trazer ele de volta, não ia resolver nada. Segundo, que não foi uma causa única, nem foi um momento único, foi uma série de coisas. Terceiro, que a única pessoa que realmente podia entender o que aconteceu era ele mesmo. Então nós não vamos ter essa explicação. Eu não diria que eu perdi, que eu deixei de me sentir culpado, mas eu diria que eu consegui me perdoar, consegui perdoar os outros também, à minha volta, e principalmente consegui perdoá-lo, né? Que também é uma das coisas que um dos culpados que acaba aparecendo é ele mesmo, né? O Eric. O Eric matou. Por que ele fez isso comigo, sabe? É louco isso, mas é um sentimento que passa na nossa cabeça. Por que meu filho se matou e me deixou aqui sofrendo desse jeito? Então, passa por perdoá-lo também. Passa por perdoá-lo e acolhê-lo com toda a dor que ele estava sentindo, entendê-lo, né? Entender que ele estava sofrendo e, e ele fez isso numa tentativa de resolver o sofrimento dele. Então, que precisa perdoá-lo, precisa perdoar a mim mesmo e a todos que conviveram com ele. Então, hoje eu estou um pouco mais pacificado dessa maneira. Diria que resolvi completamente, porque as coisas vão e vêm também, às vezes eu tenho recaído. Bom, eu acho muito importante, achei muito importante essas reflexões que vocês fazem, porque essa questão da culpa, ela permeia em todas as atitudes que nós passamos, né? Então, trazer esse olhar nesse momento é muito importante. E compartilho aqui a fala da Helena, que ela compartilha essa dor que também ela sente e ela aprende a conviver com ela, né? Então, trazer esse relato. Lembrando a todos que estão aqui, tá? Se quiserem fazer perguntas, é só colocar no chat, tá? Bom, vamos continuar. Vocês tentaram entender os motivos, tentaram procurar culpados, como vocês reagiram? No primeiro momento, eu acho que no dia que aconteceu, primeiro que eu falei, eu estava anestesiada, mas óbvio que depois eu tentei culpar a escola, eu tentei culpar uma amiga que, que andava muito com ele, que a gente achava que ela sabia por N motivos. Mas eu perdoei, porque eu acho que tem que perdoar, que senão a gente não dá para conseguir. Não dá para conseguir continuar, né? Eu nem lembro mais a pergunta que você fez, Ricardo. Já tô. Não, eu repito aqui, se vocês tentaram entender os motivos, você já respondeu, né? Você tentou procurar Não, culpados. hoje eu entendo pelos grupos que eu tenho, pelos amigos que compartilho de informações sobre a causa, né? Hoje eu entendo perfeitamente a dor que ele sente, que ele sentia. É uma dor, eu acho que eu até falo, alguém comentou, falou, nossa, a dor que você sente é semelhante à do tentante. Não, a do tentante é maior. Porque o tentante é tanta, tanta, tanta dor que ele quer se livrar daquela dor. Eu consigo suportar essa dor, mas meu filho não conseguiu. Então, assim, eu não. Ele tinha psicólogo, ia no psiquiatra, todo mundo fica, mas não, enfim, a gente fez o que a gente podia, o que a gente podia no momento, né? Mas sempre tem alguém julgando, podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas eu acho que
que a dor dele era dele, como tem muitas pessoas, né? Eu acho que os casos que acontecem de suicídio todo ano, toda hora, por isso que a gente está aqui nessa live para falar sobre isso, de tantas pessoas que cometem o suicídio. É uma dor, não vou, é louco, não, é uma coisa que nem um psiquiatra, nem um psicólogo ainda conseguiu entender. É a desesperança, a vontade de não querer viver. Isso que eu acho. O que aconteceu, não é, com a gente foi que procuramos, sim, culpados e procuramos motivos e apontei o dedo para várias pessoas e, né, eu obviamente estava errado, né? Mas o que no final a gente acabou procurando e encontrando mesmo foi informação. Que isso ajudou bastante a gente. A gente começou a frequentar cursos sobre, né, sobre pessoas que se suicidaram, sobre pessoas que estão em depressão, sobre pessoas que sofrem. A gente começou a partir de informação, a partir de pessoas especialistas, psicólogos, grupos do CVV e outros, né? A gente acabou aprendendo um pouco sobre como ele se sentia, né? Como outros se sentem. E isso foi muito mais importante para a gente poder seguir em frente do que achar um culpado ou esmiuçar os motivos, né? A gente entende por cima os motivos dele, mas não detalhadamente, né? Como eu falei, só ele que poderia explicar para a gente, ele não está mais aqui. Fabiana Andrade fez uma pergunta. Você já tinha observado algum sinal que ele poderia fazer algo? Fabi, a Fabi é filha de uma grande amiga minha, que eu até falo que da próxima encarnação eu nasço na barriga dela, que é a Dona Maria. A Dona Maria, ela era nossa amiga, né? Eu posso dizer que a Dona Maria é da família, ela ficou com a gente muito tempo, desde os meninos pequenininhos, né? E existiam bastante, a gente não percebeu, mas eu, junto com a sua mãe, Fabi, a gente já tirou, a gente teve época dele com 10 anos, eu e a Dona Maria tentando tirar ele dentro do armário, porque ele não queria sair. Ele rasgava as roupas, de vez em quando apareciam as roupas rasgadas. iPod, iPhone, ele vivia quebrando, a Dona Maria sabe disso. Mas não vem a gente só teve uma noção de que estava acontecendo alguma coisa a partir do momento que ele tentou se suicidar, né? Porque tentou uma vez, na segunda conseguiu. Então, parece fácil, que fala assim, olha, é fácil ver os, os sintomas. Não, não é assim. Na época que o Eric se foi, ele estava na escola, a psicóloga ia uma vez por semana em casa, ele estava indo a Starbucks, a fase que eu achava que ele estava melhor era a fase que ele estava pior. Eu lembro que antes dele morrer, ele tinha um cartãozinho do Starbucks, ele levava os amigos para tomar café, mas nesse último mês, se eu for analisar hoje, eu veria com uma coisa diferente. Veio uma super conta do Starbucks. Já era uma despedida. Então, ele já estava se despedindo, fazendo algumas coisas. Mas é muito difícil. Eu, como mãe, eu não posso nem falar por todas, mas eu queria meu filho bem, eu queria achar que ele estava bem. Então, era o ano do Enem, então ele se inscreveu para o Enem, a gente queria que ele estudasse. E óbvio que hoje, se ele estivesse aqui, eu falava, filho, não quer estudar, não estuda, fique em casa, vamos resolver as coisas. Mas sinais provavelmente teve muitos. E hoje, sabendo de muitas informações que eu tenho sobre o suicídio, mas assim, às vezes são sinais que passam despercebido.
ele riscar o carro da minha irmã, né? Então, foram tantas coisas do Eric. O Eric, ele nasceu prematuro. Desde que ele nasceu prematuro, ele tirava o negocinho da boca na UTI. Ele, aos 2 anos, tentou algumas coisas, né? Enfim, foram muitas coisas, mas até então, não, é da idade, é por isso, aí chega a adolescência por causa da adolescência. Só quem vive o suicídio sabe o quanto a gente não sabe nada sobre o suicídio. A verdade é essa. Ponto. O que acontece é que, olhando de trás para frente, parece até fácil ver os sinais, né? Porque você, sabendo o desfecho, então você consegue associar, falar assim, naquele momento ali ele podia estar querendo dizer alguma coisa, naquele outro momento ele podia estar querendo dizer outra coisa. É lógico que a gente tinha uma preocupação muito grande com ele, ele já tinha tentado uma vez. Ele foi a psicólogo, ele foi a psiquiatra, a gente trocou ele de colégio por conta da primeira tentativa, porque a gente achou que podia ter alguma coisa relacionada com o colégio, algum tipo de bullying, sei lá. Mas o fato é que tinha alguma coisa na alma dele que fazia com que ele sofresse, porque como a Silvia falou, olhando agora de trás para frente novamente, né, assim, desde que ele nasceu, ele já nasceu prematuro, nasceu com chances pequenas de sobreviver, e sobreviveu, nasceu com 20, eu acho que 26 ou 20, né, 27 25 semanas, semanas de 1 quilo e 27 semanas. 200. Bom, ele ficou 2 meses na UTI para conseguir passar essa primeira fase da vida dele. E na UTI ele tirava o, a sonda de alimentação, a sonda de oxigênio, com isso ele pesando menos de 2 quilos. Isso está relacionado? Eu não sei. Né? Não sei se está relacionado. É difícil dizer né, o que ele fazia que estava relacionado, o que não fazia. Ele se cortava. Está relacionado? Provavelmente sim. Né? Você fez alguma coisa, prestou atenção? Eu prestei. Ele estava com psicólogo, ele estava cuidado, a gente tinha um tratamento todo especial para ele. Às vezes eu me sinto até culpado. Eu adoro o irmão dele, às vezes a gente dava muito mais atenção para o Eric do que para o Thor, porque o Thor não dava problema, então era mais fácil de lidar com o Thor, né? Mais difícil de lidar com o Eric. Então, agora, a gente esperava que ele se suicidasse? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente achou que era um problema difícil de superar, mas que ele ia superar. A gente achou que ele ia ficar Então, morando com a gente até a velhice, né, Bó? A gente falava que ia morar a nós gente, 3 juntos. Eu, Eric. vamos ter que cuidar dele para sempre. Mas foi o que aconteceu. Então, a gente não, ao mesmo tempo que a gente se preocupou, talvez a gente não tenha visto o suficiente. E um grande problema é o seguinte: é muito difícil achar informação sobre suicídio. É muito difícil achar o que fazer. Você tem um filho que está querendo se suicidar, o que eu faço? Não sei, ninguém sabe. É difícil de achar essa informação. Por isso até que a gente está aqui hoje. Porque é difícil de É achar. difícil É achar bons difícil de psicólogos, um psicólogo que entenda isso. É difícil achar um psiquiatra que entenda o que está acontecendo. É difícil de achar grupos de apoio. Enfim, é tudo muito difícil. É um assunto muito escondido, muito não falado, muito embaixo do pano, sabe? Então, por mais que você busque, se você não está realmente extremamente preocupado, achando que isso vai acontecer hoje, é difícil de achar. Então, essa informação tem que ser mais fácil, sabe? Eu estou preocupado que o meu filho está passando por uma dificuldade, tem que ser fácil achar um psicólogo que possa perceber se ele tem tendência suicida. E não é. Não A Silvia Castro botou uma pergunta aqui. Ela gostaria de saber se o Eric tomava alguma medicação e tendo acompanhamento. Acompanhamento vocês já falaram, né?
sim. Se tomaram alguma medicação, por quanto tempo ele tomou ou não? Ele tomou por um tempo medicação, chegou uma hora que a gente percebeu que ele estava muito dopado, que ele dormia muito, muito, muito. E a gente suspendeu, falamos com o psiquiatra, suspendemos por um tempo. Talvez tenha sido um erro ou não. Eu conheço pessoas que tomam. Eu até não, nem estou justificando isso para ninguém, mas eu tenho conhecimento de pessoas que se suicidaram com os próprios medicamentos, ou pessoas tomando medicamentos se suicidaram. Dentro de um hospício se suicidaram. Mas ele tinha acompanhamento, sim. Eu acho que o que faltou muito é eu saber sobre o suicídio. Viu, Carla, né? Eu acho que eu não sabia nada sobre o suicídio. Então, a escuta de sentar mais e falar, meu filho, fala o que você está sentindo. Eu acho que faltou isso, sabe? Porque eu não estava. Eu foquei muito no problema e era o sentimento. Não era o problema, era o sentimento, né? Eu acho que era isso. Eu acho. Eu ia fazer um comentário no final, mas em cima dessa sua fala agora, eu vou pedir licença para fazer o comentário agora para vocês. Eu acho que vocês estão fazendo um movimento, primeiro, de coragem, de estar aqui, de estar mostrando, porque, de certa forma, está mostrando, falando sobre isso, também é uma exposição, não digo na exposição de estar aqui numa rede social falando, mas é expor os sentimentos, né? Então, eu acho, além de ser coragem, eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo. Já quero de antemão, a gente tem ainda uma ou duas ou outras perguntas, mas eu quero de antemão já, por causa desse comentário que você fez, Silvio, eu quero agradecer a vocês por esse ato de divulgação, porque o que nós estamos falando aqui é divulgação, é podermos tirar esse tabu, poder trazer o que está sendo falado aqui, isso vai ficar gravado, isso vai ficar registrado para que, de repente, outros pais, outras mães, numa situação dessa, né, possam estar ouvindo a experiência de vocês. Eu acho que isso pelo menos o que eu sinto aqui nesse momento, é gratidão, tá? Por vocês estarem se colocando à disposição de contar a história de vocês. Tá, mas deixa também, vou colocar um ponto e vírgula, Ricardo. Não somos ninguém especiais, nós estamos aqui simplesmente não, amplamente, porque é uma coisa de coração. A nossa ideia não é aparecer, a nossa ideia não é. Não existe isso na nossa jornada. Existe a vontade de querer ajudar outros Erics. Então, isso é fundamental para a gente. Se a gente conseguir tocar o coração de alguma outra pessoa, de algum outro Eric, de uma Érica, de qualquer pessoa, eu acho que eu já estou feliz. Eu já fico feliz de poder ter contribuído. É isso. Bom, É, Boris, é exatamente isso mesmo. A ideia é criar, né, aquela informação que eu estava falando, né? De repente mostrar que existem alguns caminhos que não são tão bons e outros caminhos que são melhores, né? Porque também não tem o caminho certo nem o caminho errado. E eu só queria comentar, voltando um pouco à pergunta que ela fez, se sim ele tomava remédio, ele tinha um psiquiatra que acompanhava, mas chegou um determinado momento que ele falou pra gente que ele se sentia mal com aquele remédio, que ele não estava aguentando, que o remédio deixava ele dopado, como você falou, e acabava que parecia que gerava um efeito contrário, né? Ele ficava se sentindo pior ainda, né? Então a gente combinou, e é uma das coisas que me dói, é isso, falando de culpa, né? Porque fui eu particularmente que fiz isso. Eu perguntei para ele, filho, mas você aguenta ficar sem remédio? E ele me disse que aguentava. Foi um momento doído para mim, porque
né? E foi um dos momentos que eu tive que perdoá-lo também, né? Porque não foi só eu, nós dois combinamos e quebramos a combinação. Outra coisa que eu queria dizer também é que uma coisa difícil para nós pais é separar a nossa expectativa em relação ao filho da dor que ele está sentindo. A Silvia falou lá do colégio. Então, a gente tinha a expectativa, a gente gostaria que ele se formasse, a gente gostaria que ele se tornasse um adulto, a gente gostaria que ele tivesse uma vida útil e feliz, e a gente empurrava ele, né? E às vezes esse empurrar está errado, ou não faz bem, né? Porque o que ele estava precisando não era isso, ele não estava precisando de uma bronca, ele não estava precisando de um, de um sermão sobre como é importante a escola, ou como é importante se formar, ou coisa desse tipo. Ele estava precisando ser acolhido, ouvido e compartilhar a dor que ele estava sentindo. E isso é muito difícil como pai a gente fazer, porque é difícil separar, como eu falei, a expectativa, né? O que a gente quer para o nosso filho. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de lidar com um filho com tendência de a sua própria expectativa. Você tem que mudar isso para poder conseguir entender isso. A Luciana Souza pergunta aqui para vocês: vocês sentem preconceito das pessoas? Se eu sinto preconceito das pessoas, não. Luciana, eu não sinto preconceito de ninguém, de nenhum gênero, nenhuma cor, nada. Eu me afasto de quem não pensa igual a mim, assim, algumas coisas, né? Que achar que o suicídio é coisa de fresco, porque tinha tudo na vida, porque meu filho vai para o inferno. Esse tipo de preconceito me incomoda. Mas, assim, o que eu aprendi ao longo desses 3 anos, eu me afasto. Eu acho tão mais fácil me afastar de uma pessoa tóxica do que me manter contato com ela. E, então, eu não tenho preconceito, porque eu não deixo chegar, entendeu? Então, essa dor realmente, até chegando nesse ponto que talvez não vai ter, não sei se vai ter essa pergunta, mas assim, a dor fere, dói, machuca, sangra. Mas teve muitas coisas boas que aconteceram. Eu e meu marido, a gente se fortaleceu, a gente podia estar separado, a gente se ama muito, a gente está junto e eu sei que a gente vai envelhecer juntos aqui, os dois velhinhos. Encontrei muitos amigos no caminho, então tem muita gente. Ó, a Isabela Crivello, que está aqui entrando, é uma que estava no... Eu lembro até hoje, né, Isabela? Você lembra disso? No enterro do Eric, que o Thor ligou de Portugal e falou com ela, falou: Isa, fala para minha mãe, fala isso para o meu irmão. Eu falei: Isa, se você escutou, você vai lá e fala. Eu lembro até hoje. Ela foi até o caixão e ela falou tudo que o Thor tinha que falar para o irmão. Ela foi lá e falou. Para mim não tem preço isso. Não tem. É uma menina linda. Não é porque ela é linda mesmo. Ela é linda por fora, mas ela é linda por dentro. Então, assim, eu não tenho preconceito de ninguém, mas eu tenho muita gratidão. Então, eu vou inverter isso. Eu esqueço o preconceito e fico com a gratidão por essas pessoas que me deram tanta força na hora que eu precisei. Você mesmo, Isabela Crivello. E por falar nessas coisas boas, como é que vocês chegaram até a Fênix? Posso começar, Boris? Pode. Deixa você falar. Quando meu filho faleceu, de alguma forma, era um sonho, na verdade. Eu falei, não, eu preciso, sabe aquela coisa, Instituto Cazuza, eu falei, não, eu preciso ter alguma coisa, eu preciso fazer uma fundação para o meu filho, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a primeiro momento, no escritório, lá no nosso escritório, eu criei uma página no Facebook chamado Fênix, né?
E depois fui para o Instagram junto com o Caio, que era um nosso funcionário lá, me ajudou a fazer várias coisas. E eu comecei a postar coisas sobre o suicídio, né? Sobre depoimentos, algumas coisas. E eu cheguei ao Fênix, o Fênix foi fundado, a gente já está atuando aí, eu falo isso que eu entro como sobrevivente, mas nós temos 12 cofundadores do Fênix, eu sou uma, né? E nesse estatuto está o nome do meu filho, que todos eles, né, Ricardo, fizeram questão que o Eric estivesse lá, e também é muita gratidão, porque eu sei que o Fênix tá voando, então o Fênix foi, é como eu me sinto mesmo. Na época quando surgiu o Fênix e a gente eu tive esse nome, eu me senti exatamente, até hoje eu me sinto assim, eu me sinto nascendo, morrendo, renascendo. Mas o Fênix eu cheguei graças ao grupo de amigos que fundamos a OSC, chamado Fênix Faz, e, e a gente atua até hoje no segundo sábado do mês. Me ajuda muito. Eu acho que eu estou aqui hoje graças a eles, que são várias pessoas que não estão aqui, tantas dessas 12 pessoas, todas elas muito importantes na minha vida e são pessoas muito do bem. Então, eu cheguei no Fênix por você, Ricardo, pela Maria Leandro, pela Maria, pela Lu, pela Sandra, por tanta gente, pela Maria Leandro, que eu falo que é meu anjo da guarda, que está aí. E surgiu o Fênix. O Fênix aconteceu, né? Depois você pode falar sobre isso, mas o Fênix não foi nada combinado. Era um sonho de querer falar do meu filho e de repente esse grupo de amigos se uniu e falou: não, vamos tocar isso aí em plena pandemia. A gente precisa ter um grupo. E aconteceu da gente estar no Fênix até hoje. E o tanto de orgulho que eu tenho de quem está por trás de tudo isso. Então, muita, muita gratidão. Eu acho. Eu queria antes um pouco voltar para a pergunta anterior, que eu acabei não falando, mas eu queria dizer uma coisa que eu acho que é importante, né, em relação ao preconceito. Né? Eu acho que uma coisa importante é a atitude. Né? O que eu quero dizer com isso? Desde o primeiro momento, eu nunca escondi, nunca me senti envergonhado ou senti dificuldade em dizer que meu filho se suicidou. Ele passou por uma dor muito grande, ele não aguentou, ele se suicidou. Ponto, isso é um fato. Isso não é uma vergonha, isso não é um defeito, isso não é. Pode ser muito dolorido, pode ser muito triste. Isso não é uma coisa que precisa ser escondida. Então, eu acho que esse tipo de atitude não dá espaço para que as pessoas exerçam algum tipo de preconceito comigo ou com a Silvia. Né? A gente está aqui se expondo, a gente ajudou a criar o Fênix, então, com várias outras pessoas. A gente tenta ajudar outros que estão passando pela dificuldade que o nosso filho passou, porque a gente sabe que é muito difícil. Então, a gente tem uma atitude proativa, eu diria. E isso evita, inibe preconceito. Né? Quer dizer, nós não permitimos que uma pessoa que tenha qualquer tipo de preconceito, seja religioso, seja moral, seja ético, manifeste ele para nós, né? De uma forma agressiva, de uma forma que nos faça nos sentir diminuídos ou qualquer coisa desse tipo. Assim, não, meu filho se suicidou, foi um problema, nós tivemos dificuldade para resolver, nós queremos que outras pessoas não passem por isso. Exatamente. Mas, hora nenhuma, isso diminui o meu filho, me diminui ou diminui a Silvia. Entendeu? Nós somos pessoas que estamos aqui lutando pela vida como todo mundo. Infelizmente, ele não conseguiu ir além. Agora,
quanto a como nós chegamos no Fênix, eu queria também dizer a minha parte aqui. Eu acho importante a gente agradecer, né, a Maria Leandro, principalmente. Ela era facilitadora de um grupo de apoio ao suicídio, o CVV. Agradecer ao CVV, que nos ensinou muito. Nós somos voluntários do CVV também. Aprende-se muito. No momento que começou a pandemia, por motivos operacionais do próprio CVV, eles não puderam mais continuar com os grupos de apoio, mas nós, eu, Silvia e outros teimosos, outros voluntários teimosos, não nos conformamos com isso. Nós sabemos que as pessoas precisam e precisavam mais ainda durante a pandemia, né? Era um sentimento que a gente tinha. Então, a Silvia já tinha essa página chamada Fênix. Nós reunimos várias pessoas corajosas e teimosas e de bem, e demos continuidade ao trabalho, meio na marra, meio forçando um pouco a barra, e chegou nesse momento agora. Nós estamos finalmente formalizando a Fênix, né? Ela vai ser realmente uma OSP, uma organização da sociedade civil, e a gente espera que com isso a gente possa ajudar muito mais gente do que já esperamos estar ajudando até hoje, né? Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. Acho que dá tempo ainda, né? A Iris gostaria de saber coisas que o Eric mais amava. Qual a melhor lembrança que vocês têm dele? Iris, é o meu arco-íris. Ela é meu arco-íris do amor. Eu digo que a Iris é meu arco-íris. Ele gostava de tanta coisa. O Eric era um garoto. Eu acho que, na vida toda, eu acho que ele não fez mal para ninguém nunca. Eu acho que ele só riscou o carro da minha irmã, Naná, por ciúmes, aos 12 anos, porque ela chegou com o namorado em casa. Ele riscou o carro dela. Mas, fora isso, ele era alegre, ele gostava de cozinhar, Iris. Ele ia para a cozinha. Muitas vezes aqui nessa casa, que a gente vinha como todo final de semana, eu vinha passar o feriado, ele falava, vamos cozinhar? E ele era o chefe, era o sous-chefe. Eu lavava, ele fazia, né? Então, ele fazia umas comidas maravilhosas, de doces, né? Doces, principalmente, alguns salgados. Ele gostava disso, ele gostava de cozinhar, ele gostava de tocar, mas eu acho que toda essa desesperança que o Eric tinha, todos os talentos dele, ele não conseguia caminhar mais adiante, sabe? Porque ele tocava violino. Não é fácil tocar um violino. Ler umas letras, não é fácil. Eu sei porque eu participava das aulas com ele. Era muito difícil, mas ele conseguia ler todos aqueles negócios lá e tal. Ele conseguia fazer umas sobremesas, e se a sobremesa não ficasse do jeito que ele queria, ele não queria mais. Ele gostava de plantas, ele gostava de bichos, ele gostava de dar risada. Eu não lembro coisa. O meu filho, eu acho que quando ele não. Coisas que ele não gostava era quando ele estava muito mal, que hoje eu percebo, quando ele falava assim, não quero falar com ninguém, e se trancava no quarto. Eu falava, filho, sai do quarto. E eu não entendia que essa dor era aquela dor dele. Mas assim, eu só lembro coisas boas dele. Não lembro nada. Eu lembro ele fazendo o caramelo que ele fazia. Me levando Naná chocolate quente. Naná está lembrando que ele fazia para ela banana com sorvete. Sim. Tudo que era comida, e era muito engraçado, porque ele gostava de poucas pessoas. Ele era muito criterioso. Quem ele gostava muito. Vamos na casa da sua avó. Quem vai estar lá? Ah, tal fulano. Então eu vou. Se tiver. E nunca se metia em confusão e dar opinião. Se alguém brigava, ele nunca estava no meio. Ele não dava opinião na vida de ninguém. Ele era da paz. Ele era tranquilo em relação a querer. Para que confusão? Eu acho que ele já estava tão além de achar que esse mundo é uma loucura que
Enfim, eu acho que ele gostava de muitas coisas. Gostava de coisas boas, só usava Apple, né? Por exemplo, a gente brigava muito. Só queria Apple. Só queria não sei o quê. Às vezes ele me pediu lembro uma vez, ele me pediu uma máquina fotográfica, mas a máquina custava 25 mil. Eu falei, filho, vamos para uma. O Thor sabe, se ele estiver aí, ele vai lembrar. Eu falei, filho, começa por uma menor, né? Uma mais. E o primeiro instrumento que ele queria tocar era piano. Eu falei, filho, piano não dá, a gente mora no apartamento, né? Não tem como comprar um piano. E aí ele foi pro violino, depois que a gente comprou a guitarra, enfim. Mas eu só penso coisas boas do meu filho. Não tenho, eu me orgulho muito de ter tido o privilégio de ter sido mãe dele. Eu agradeço muito. Eu acho que, eu sempre digo, eu acho que o Eric tinha alma de poeta. Ele escrevia poesia, ele gostava muito de música, ele gostava de cozinhar. Enfim, ele tinha muitas coisas que ele gostava, né? E é até estranho. E essa, às vezes, é uma coisa. Ele falou assim, ainda assim, ele falou assim, pois é. Ele tinha uma parte da vida dele que era muito feliz, mas ele tinha uma parte da vida dele que era muito dolorida. Então, então não são Desenhava incompatíveis. bem, Então, isso a Naná tá falando aí, aí. desenhava super Desenhava bem. muito bem. Então, nós tivemos muitos momentos felizes, como pais, como família, tivemos muitos momentos bons juntos. Mas ele tinha essa dor intensa e difícil de entender. E ele não conseguiu suportar. Olha, a Sheila Paula Graco, ela fala que ela também é uma enlutada por suicídio e disse que hoje vocês plantaram uma semente no coração dela de amor, acolhimento, de querer continuar a ajudar as outras pessoas na mesma situação de nossas histórias, com as Bom, histórias de vida de vocês. Eu quero dizer para vocês, eu quero pontuar uma coisa que eu ouvi uma vez da Silvia, me marcou muito e queria dividir isso com vocês, né? Nós estamos chegando no nosso final aqui da nossa live, né? Então, eu queria dizer que uma vez eu ouvi da Silvia que ela não quer tirar a dor dela, né? Porque a dor dela é a lembrança do filho dela. Tirar a dor dela seria como falasse que ela fosse esquecer do filho dela. E ouvir essa reflexão da Silvia, aí sim eu passei a entender a verdadeira missão da Fênix, que não é tirar a dor, mas é transformar essa dor em amor, né? Então eu acho que vocês, além da nossa gratidão por estar ouvindo essas importantes informações, né? Eu acho que é esse legado, né? É essa possibilidade da gente poder lidar com as nossas dores. Então, eu queria agradecer muito a vocês pela presença, pela disponibilidade, tá bom? Como a Silvia falou, acho que foi a Silvia Boris, né? Dia 9, no segundo sábado, estendo aqui o nosso convite para vocês, para conhecer o trabalho da Fênix. É só procurar nosso site aqui no Instagram, nos seguir, fazer inscrição no nosso site, fenixfaz.com.br, e agradecer a todos pela presença, tá bom? E eu vou pedir um favor a todos, compartilhem, porque às vezes por exemplo, a Fênix posta alguma coisa, eu sou péssima em Instagram, Facebook, tudo, mas eu posto lá e falo, gente, compartilha, porque pode chegar em alguém que precisa. Então, assim, compartilhe, passe adiante, pode não ser para você, mas provavelmente vai chegar em alguém que precisa de uma escuta amorosa. Então, é isso. Gratidão por todos vocês, viu? Quem mandou também um abraço para vocês aqui também foi a Mônica do Gesto, tá? Está aqui torcendo pela Fênix. Ah, tá bom. nossa professora, Mônica Professora, é a tá no nossa nosso coração também. mestra, nossa, como que fala? Aquela do... Consultora. Nossa
Essa daí é um coraçãozão para ela, de tanta informação boa e tanto amor que ela nos deu e nos dá. Eu queria também agradecer a todos pela paciência de nos ouvir. Falar ajuda muito. Então, a gente está aqui e a gente está sendo ajudado nesse momento. A gente pode falar, pode pôr para fora. Então, eu convido quem estiver passando por uma situação dessa, participa, vai na Fênix, lá é um grupo que você pode falar e você vai ser escutado, você vai ser acolhido. E você vai se sentir um pouco melhor quando sair de lá. Não vai curar, não vai passar dor, como a Silvia falou, como o Ricardo falou. Mas você vai aprender, talvez, a conviver um pouco melhor com essa dor. Eu acho que isso é importante. E entra na página que a gente está com um projeto piloto também bem bacana, então, de um outro, né, sobre só para os tentantes. Então, tem muita gente envolvida nesse projeto aí que vale muito a pena vocês entrarem, ouvirem, passar adiante, que é tudo gratuito, a gente não tem intenção nenhuma de ter lucro, a gente tem a intenção de realmente tocar o coração de alguém. E como alguém falou aqui, que é um tentante, e que você tenha mais força para você respirar, para você viver, você sentir o ar, as flores e agradecer a esse universo. Nem gosto de pôr Deus no meio, eu já briguei com Deus várias vezes, então eu falo assim, é o universo. Estamos no universo, vamos agradecer, um namastê. Bom, a gente finaliza com a fala também da Iris, que foi uma honra conhecer o Eric através de vocês. Então, obrigado a todos. Olha, essa foi nossa live e fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve teremos mais novidades. Tchau, pessoal.